Olá, estamos aqui no Encontro da Ampof, em Goiânia. Estou com Suzana de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com Joana Tolentino, do Colégio Pedro II, para conversar sobre decolonialidade, descolonização da filosofia, todas essas questões aí, como é que a gente pode pensar superação daquilo que já está dado, né, dentro de uma formação de um cânone, como é que a gente pode repensar tudo isso. Eu queria conversar, então, a partir de um diagnóstico e ver o que é que vocês acham disso, né? Eu tenho visto, sobretudo, né, e é interessante, quando a gente vai para fora, ainda nas instituições europeias e tudo, tem tido, de algum modo, aquilo que a gente pode achar uma espécie de hype do tema decolonial. Às vezes, hoje mesmo, vários dos concursos, das posições nas universidades europeias e tudo, tem tido essa preocupação, e às vezes quem está surfando no hype, digamos assim, às vezes é para conseguir financiamento, para conseguir posições. E isso tem sido um debate fora daqueles lugares onde a gente poderia estar, de fato, né, trazendo para o centro desse debate. Então, o que eu tenho percebido, queria ouvir a opinião de vocês, né, assim, é que muitas vezes há um certo curto-circuito aqui, porque enquanto a gente muda somente o tema, mas sem mudar, de fato, as pessoas e que tipos de discursos, de fato, estão sendo incluídos nessa discussão, ao meu ver, a gente corre esse risco de estar, enfim, um círculo vicioso ou de fetichização, digamos assim, daquele discurso que continua sendo um discurso outro, mas com as mesmas pessoas falando sobre aqueles discursos, né? Então, assim, essa importância do quem do discurso, né? Assim, como vocês veem isso para que, de fato, a gente possa superar uma visão que, enfim, onde a gente sabe que, historicamente, para usar o termo justiça epistêmica, né, foi mais um problema de recorte de quem podia falar em nome da razão, que tipo de discurso era tido como racional e que tipo de discurso era irracional e quem eram aquelas pessoas que não poderiam falar em nome da razão. Ao meu ver, o que a gente tem hoje, mesmo que, digamos assim, o decolonial chegando, né, a esse hype, é uma sutil manutenção desses recortes. Queria saber o que é que vocês acham disso. A capacidade de captura, né, dessa academia eurocentrada, branca, enfim, predominantemente masculina, é impressionante, né? Então, bem como você sinalizou, né, toda uma crítica decolonial, né, toda uma crítica a esse epistemicídio, né, praticado ao longo dessa tradição da filosofia ocidental, né, com seus silenciamentos, com seus apagamentos, agora parece que vira moda, né? Então, o Henrique Dussel, né, esse filósofo argentino, enfim, professor da Universidade Autônoma do México, já fala disso, né? A filosofia, ela é vigorosa, né, quando ela está na margem, né, e ela justamente faz essa crítica, né, depois há uma acomodação. Então é como se houvesse isso, né, vem toda uma crítica, né, filosofia da libertação, decolonialidade, né, enfim, algo que já vem aí há mais de um século acontecendo, a decolonialidade especialmente, com esse termo, né, referência ao grupo Modernidade e Colonialidade, tal, mais do final do século XX para cá. Quando a gente vê hoje, tem uma captura disso pelos próprios homens brancos europeus, né? Então, é simplesmente impossível você fazer decolonialidade ou você fazer essa crítica sem sair dessa bolha, né? A palavra do momento, né? É importantíssimo sair dessa bolha e não dar voz, né? Não se trata de dar voz, mas se trata de escutar, se trata de valorizar outros referenciais, né? Então, não dá para dizer, eu faço decolonialidade trabalhando com Foucault, Derrida, Deleuze e tal. São filósofos muito importantes, né? O Achille Mbembe, por exemplo, bebe no Foucault para trazer a necropolítica, né? Mas é para dar um salto além, né? Então, você tem que ir no Mbembe, você tem que ir na filosofia africana, você tem que ir na filosofia latino-americana, você tem que ir na Spivak, você tem que ir na Lélia Gonzalez, né? Senão, você não está fazendo decolonialidade. Vira, como você disse, uma moda, né? Uma hype, e é preciso fincar o pé e bater de frente. Eu acho que a gente experimenta na academia essa mesma estrutura de cultura, de hierarquia. Então, eu penso que a academia ela acaba sendo um reflexo
da sociedade capitalista, patriarcal, sexista, colonial. O que eu quero dizer com isso? Então, você estabelece o que é filosofia e o que não é. Então, você começa a criar uma série de... o que vale como filosofia e o que não vale. E nisso você vai criando série de nichos. Na minha época de graduação, eu me recordo que o termo filosofia brasileira era considerado uma coisa assim de baixíssimo nível filosófico. Sem rigor. Não, as pessoas... de fato, quem fazia filosofia brasileira estudava o quê? Tobias Barreto, Farias Brito, que eram filósofos eurocentrados e brancos. E homens, obviamente. Então, eu vejo que o que nós estamos propondo, quando a gente estuda a decolonialidade, quando a gente traz a questão histórica, é mostrar o quanto essa academia ela se funda no epistemicídio e também no embranquecimento. Porque o que nós estamos falando, fundamentalmente, é de uma questão estrutural que decorre de um processo colonial. Esse processo colonial, ele finca raízes nas colônias. E nós, brasileiros e brasileiras, herdamos essa tradição histórica colonial, que se reflete na academia com essa nossa, digamos assim, subalternidade intelectual. A nossa subalternidade intelectual reflete essa herança colonial. Por que eu quero dizer isso? Aí eu acho que a subalternidade intelectual é você dizer quem pode falar e quem não pode. Então, a gente reproduz dentro da academia uma estrutura hierárquica em que alguns podem falar e esses que podem falar são aqueles imbuídos das marcas da colônia. Aqueles que podem, né, dialogar com o centro. E essa estrutura é extremamente desigual, é extremamente injusta. Eu acho que é isso que eu poderia assim, dialogar com você. A gente está falando de questão ética aqui. Tem uma coisa bem, acho importante nisso que você está falando, Suzana, que é isso do que é filosofia e o que não é, né? Do que historicamente foi considerado, porque isso já tem um epistemicídio, já tem uma injustiça epistêmica aqui, justamente daqueles tipos de discurso que poderiam ser alçados, digamos assim, a esse status de filosofia, né? Enquanto outros seriam reduzidos a uma espécie de curiosidade antropológica ou, né, um discurso que se referia ao particular de uma cultura e não, né, um discurso que falaria em nome do universal, né? Quando as teorias decoloniais, descoloniais, né, têm tentado romper com isso, a gente vê por um lado, um esforço de ampliação dos discursos, né? Se a gente pensar, por exemplo, pensamentos ameríndios, no momento em que a gente pode reconhecer essa reivindicação como estrutura de pensamento que contribui, né, como filosofia, digamos assim, não somente como uma visão, enfim, de uma espécie de interesse antropológico, algo do tipo, em algum momento há uma disputa, né? São visões de mundo, às vezes conflitantes, que vai reivindicar outras categorias. Como é que vocês veem essa, digamos assim, tensão entre mundos de visões, como diz o Viveiro e Castro, né? Assim, então são no plural, no momento em que eles vão estar então entrando em conflito, ou seja, aqui é possível manter categorias, por exemplo, como universal, ou a gente falaria aqui de um pluriversalismo, ou como é que quando há essa pressão de novas visões de mundo, quando entra em choque com aquilo que a gente traz do cânone, como é que a gente faz, digamos, para avançar, né? Para não dizer, olha, aqui simplesmente temos visões de mundo plurais, mas o que é que está em jogo? Como é que vocês veem essa, que eu acho uma questão bem instigante hoje no debate decolonial?
Como a gente faz é uma pergunta difícil, né? Mas eu penso que um tensionamento, né? As fissuras, criar brechas, né? A gente não pode abrir mão também, não se trata disso, né? Da universidade, da escola, mas a gente sabe que são projetos que vêm nesse pacote da colonização, né? A escola tal como ela é, né? Que vai adestrar você a entrar no mercado de trabalho e adestrar você, inclusive, a se entender como produtor de conhecimento, como produtora de conhecimento ou não, né? Porque se você entra na escola para dar aula de filosofia, para uma sala de aula de maioria de pessoas não brancas, de maioria de mulheres, porque essa é a realidade do Brasil. O Brasil é mais 50% negro, indígena, mais de 50% de mulheres, e aí você está ali ensinando uma filosofia de homens brancos europeus, você está passando esse recado, né? Você pode estar falando de emancipação, autonomia, Kant, Escola de Frankfurt, né? Não adianta, porque você está reforçando toda essa exclusão, esse epistemicídio, esse silenciamento. Então, eu penso que se trata de trabalhar nas brechas, né? A gente, no Colégio Pedro II, abriu um curso de licenciatura em filosofia com ênfase decolonial, com disciplinas obrigatórias de filosofia. Aliás, todas são filosofias, são éticas, filosofias políticas, justamente entendendo que não é uma filosofia política, né? Uma tradição da filosofia política que, sei lá, surge com Platão e Aristóteles e vai seguindo, né, aquela história canônica, né, europeia, né? Então, incluir também filosofias africanas, filosofias orientais, filosofias latino-americanas como disciplinas obrigatórias, né? Talvez um dia a gente não precise mais disso, né? Quem sabe? Mas eu acho que nesse momento é uma disputa importante. E rever todos esses conceitos, né? Eu diria que não há nada mais filosófico e quando você entra numa sala de aula de educação básica, por exemplo, sempre a primeira pergunta, o que é filosofia? E você sempre recolocar essa pergunta, não há nada mais filosófico do que isso, né? A atitude filosófica da crítica que a filosofia exercita tão bem, né? Na epistemologia, em relação às ciências, exercita tão bem na estética, em relação à arte, e muito pouco na autocrítica, né? Cadê essa autocrítica filosófica, né? O quanto a filosofia contribui para isso, né? Alcira Bonilla, por exemplo, uma filósofa também argentina, que trabalha com filosofia e interculturalidade, etc., faz um pouco essa discussão, Fornet Betancourt, sobre essa questão do universal, né? O quanto o universal exclui a pluralidade, né? O quanto esse universal que não precisa expor as marcas, né? Porque é o homem, porque é branco, então quem expõe as marcas, né? É quem não é esse sujeito universal, né? Quem não é o homem, quem não é branco, né? Mas isso está ocultando, porque também é uma... Isso é a questão do lugar de fala, né? Cada um tem o seu lugar de fala, não é que algumas pessoas têm lugar de fala e outras não. Só que qual é o seu lugar de fala, sei lá, de um homem branco europeu, né? Qual é o seu lugar de fala de uma mulher negra, latino-americana, né? Enfim. Então, eu acho que se trata de recolocar esses conceitos, né? E aí, muitas experiências incríveis, né? Os indígenas reivindicam não uma universidade indígena, mas uma pluriversidade indígena. Certamente não é a mesma coisa, né? E aí a gente pode identificar que essa colonialidade está presente em diferentes áreas, né? No ensino da língua portuguesa, a língua do colonizador, né? Numa ciência, por exemplo, que você compra um remédio dipirona é a novalgina, que é uma folha, né? Uma erva, que você poderia plantar no seu quintal, aliás, num vasinho na sua janela do edifício, e quando você sentisse cólica, dor de cabeça, você ia lá fazer um chazinho de novalgina. Não, a gente paga um remédio a uma grande farmacêutica internacional que tem 1000 efeitos colaterais, que ataca o estômago, que ataca não sei o quê, que é baixa pressão, né? Então, assim, eu acho que é uma mudança, como você falou, Felipe, de concepção de mundo mesmo, né? De existência. Que forma de existir eu quero ter no mundo? Porque essa forma de existir do homem branco colonizador está destruindo tudo, está destruindo a natureza, está destruindo as relações interpessoais. É desse modo que a gente quer viver, né? Está sobrecarregando as mulheres, está sobrecarregando especialmente as pessoas que estão na base de uma pirâmide social, né? Então, se trata realmente de... Agora, se a filosofia não está aí para recolocar e repensar os conceitos, né? Então, só para reificar uma tradição... A filosofia tem essa potência. Eu acho que, assim, especificamente a sua questão com relação aos tensionamentos epistêmicos, o mais importante é abrir o espaço, porque até o momento a gente só teve uma perspectiva.
uma narrativa, que é a narrativa, que aí tem uma questão aí problemática, que é a narrativa do colonizador. Então, a gente herda essa narrativa, e essa narrativa, ela é inculcada de uma maneira, que eu diria, lavagem cerebral, desde o momento que a gente entra na escola, de uma maneira muito violenta. Então, essa narrativa, ela tem a sua legitimidade. Do ponto de vista de Pedro Álvares Cabral, ele estava chegando num continente novo, e esse continente novo tinha umas pessoas pardas nuas, que ele achava que não tinha nem lei nem rei, e que, portanto, porque não tinham mercado, porque não tinham uma relação desigual, porque era igualitário, porque não tinham escrita, eles eram povos primitivos que precisavam de um rei. Então, a noção de rei, ela é uma noção que vem da perspectiva europeia. E aí a gente inculca nos nossos filhos a ideia de que é um primitivo. Por quê? Porque nós absorvemos a ideia de que o melhor é o paradigma de uma sociedade com o Estado. O Pierre Clastre é um autor francês, mas ele mostra muito bem. Não se trata de não ter Estado, é de não querer Estado. É diferente. Não querer Estado. Porque onde entra Estado, entra um aparato administrativo burocrático, entra desigualdade. Estamos falando de sociedades cuja experiência é da multiplicidade, é da diferença, e são sociedades contra o Estado. Ok, a narrativa que nós herdamos é só a europeia. Não significa que ela esteja intrinsecamente errada, só que a perspectiva é dessa de quem chegou numa terra sem lei e sem rei. Vamos ouvir a outra? Vamos ouvir a outra? É só isso. Vamos ouvir ela, vamos ouvir também aqueles que vieram no tráfico negreiro, que no total foram 18 milhões, e criaram aqui a diáspora. Só isso. Coloque nos nossos livros, nas nossas histórias, outras histórias. E dê aos outros que as escutam uma possibilidade de uma identificação que não seja com o branco colonizador. Porque é aí que entra, no meu ponto de vista, o núcleo. Por quê? Quando a sua história é narrada na perspectiva do colonizador vitorioso, qual o processo que ocorre naquele estudante, naquela estudante que está escutando essa história? Eu tenho que me identificar com esse homem, com essa mulher branca europeia, porque ela representa, ela é o símbolo da minha existência enquanto identidade nacional. E aí cria uma série de problemas assim de toda a ordem psicológica, social, cultural, de um sentimento de inferioridade, que aí a gente tem que ficar o tempo todo desconstruindo isso para mostrar, não, você não precisa se representar nessa história. A gente tem outras histórias de luta, né? O quilombo foi uma luta, a resistência indígena foi uma luta contra o colonizador, a gente tem um monte de revolta, a gente nunca cedeu ao colonizador, nunca. Mas a nossa história diz que nós somos um país da paz, da cordialidade, do amor, da felicidade, e aí do casamento interracial. Que isso, casamento interracial, gente? Foi estupro, foi violência, das mulheres. Sequestro. Em nome de o quê? E aí vem toda uma violência que a gente pode falar. As mulheres indígenas eram sequestradas e numa tentativa de embranquecimento de raça. Aí tem toda uma grande história sobre o que foi a República nesse país. Vou parar aqui, porque isso aí dá uma aula do que é a violência política brasileira. E a resistência indígena está aí hoje, né? Está aí há 522 anos, né? A resistência negra na diáspora está aí hoje, né? Tentando sobreviver e criar alternativas de comunidade. Né? Continuando nesses tensionamentos da identidade nacional, né? Porque quando a gente fala de colonização, tem várias formas de recorte, né? Porque primeiro que quando, digamos assim, o brasileiro, a brasileira está olhando e está, por exemplo, nesse confronto com o europeu, né? Com as instituições dentro da universidade, da academia, você tem aqui já um tensionamento que é
aos olhos do europeu, você tem a brasileira como sendo, né, já digamos assim, aquele que está falando de um outro lugar, né? Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, há reproduções desses tensionamentos internamente ao Brasil também, né? Então, assim, você tem um brutal recorte que também de gênero, de raça, regional, né? Que acaba reproduzindo, eu acho que essas mesmas, né, tensões e desigualdades, que não é só assim, né, uma única identidade. Quando a gente vem para o Brasil, então trazendo internamente ao Brasil essa colonização interna nossa, como isso se reproduz, como é que vocês veem isso, né? Como isso persiste, né, se reproduz nas universidades, né, nos nossos ciclos, no modo de fazer filosofia, porque eu acho que você tem isso como diagnóstico e como reverter isso, como combater, né? Porque eu acho que quando a Suzana fala, por exemplo, da questão do cânone, né, não é nem só uma questão de cancelamento, não precisa, né, mas questão de ampliar, de dar espaço para aquilo que ainda, enfim, nunca teve, né, espaço como discurso filosófico. Como é que vocês veem tanto esse diagnóstico de colonização interna, né, no nosso modo, né, de fazer, que talvez reproduza, né, essa lógica colonial, e como combater isso? Você toca num ponto, Felipe, muito importante, né? A gente vive um momento de Brasil muito difícil, né? E parece que as coisas estão descoladas, né? Parece que o que acontece na macropolítica não está afincado, né, na micropolítica, mas sabemos, né, que está. Então, essa questão do colonialismo interno, né, e aí a gente pode dizer América Latina, né, a própria postura do Brasil em relação a toda a América Latina, né, qual é o programa de mestrado, de doutorado, de pós-graduação em filosofia que aceita você fazer uma prova de língua estrangeira em espanhol? Eu não conheço nenhum. Mas por que não? O espanhol é a língua mais falada do mundo, inclusive a língua do colonizador também, né? Mas não, porque é a língua aqui da América Latina, né? Não né? Como Hegel já dizia, né? A própria Península Ibérica já como periferia de uma Europa, né? Então vamos lá, tá falando de periferia, da periferia, de construções de círculozinhos de periferia. E o quanto a gente reproduz isso aqui, né? As parcerias sul-sul, que a gente faz tão pouco, né? Assim. É muito... Não, eu fiquei... Quando eu fiz o doutorado na UFRJ, não tinha convênio com a UBA. E eu justamente queria fazer o sanduíche na Universidade de Buenos Aires. Então, você tem convênios com o Canadá, você tem convênios com a Europa, você tem convênios com os Estados Unidos, com a Austrália, e você não tem convênio com a Universidade da Argentina aqui, de Buenos Aires, aqui do lado, que desenvolve um trabalho belíssimo sobre ensino de filosofia e outras áreas, né? Não é à toa que a filosofia no Brasil padece de falta de originalidade, né? Quando eu estive na Argentina, prêmio de jovens filósofos e filósofas, né? Envie seu ensaio, envie seu trabalho, né? Nunca vi isso no Brasil. Tipo, jovens filósofos no Brasil é quase... Se ferra, meu amigo, que aí no Encontro da Pop se ferra, né? É a primeira vez que está tendo aí subsídio para mestrando, para doutorando, para hospedagem. Tudo isso é uma mudança importante de ser feita dentro dessa instituição, que é uma referência para a filosofia no Brasil, né? Há pouco eu estava ajudando uma co-orientanda, né? A conseguir defender um TCC de final de curso de licenciatura em filosofia, trazendo a questão do epistemicídio, especialmente em relação às mulheres, o apagamento, né, de toda a epistemologia produzida pelas mulheres, etc, etc. E ela com muita dificuldade, a orientadora dela da instituição, ok, né, ótimo, compramos esse tema, e ela quase foi reprovada na disciplina de TCC. E aí não tinha quem avaliasse o TCC dela. Então, assim, é preciso abrir, né, esse espaço. E a gente acaba reproduzindo tudo isso, né? Essa suposta divisão sul e norte, né? Que já traz vários apagamentos, né? Então, traz os europeus para cá, porque não dá, né? Como o Muniz Sodré diz, nessa sociedade brasileira, 70% na área urbana de pessoas não brancas, opa, esse negócio não vai dar certo, vamos trazer os europeus aqui para embranquecer esse negócio. Aí o Sul se vangloria, não somos de ascendência, sei lá, alemã, não sei o quê, né, italiana e tal, enfim. E a gente conseguir superar isso, né? Porque no Brasil, diferente até de outros países da América Latina, a suposta independência, né, que está por fazer, independência por fazer até hoje, né, ela acontece para barrar as revoluções que vinham acontecendo na busca de independência, na busca de, né, acabar com a escravização no Brasil, né? Então, ela chega para conter, né? É o filho do rei que diz, eu fico, ela chega para conter. Ela não chega para avançar nessa luta, né?
Então, é toda uma história de muitas violências internas, né? E a gente tem que desconstruir isso na micropolítica, na universidade, na instituição onde a gente atua. São 10 anos de políticas de cotas. Qual é o concurso aberto para filosofia que tem uma vaga para cotistas não brancos? Agora, no Colégio Pedro II. São 3 vagas para efetivo, uma vaga para pessoas não brancas, né? Não conheço nenhum outro. Me diga que eu estou errada. Me aponte uma outra instituição e me diga que eu estou errada. 10 anos de política de cotas. Como é que a gente não empreende isso, né? Com 2 vagas já dá para você destinar uma para cotas, se você pensar num censo de Brasil, né? Na representatividade. Pegando assim um pouco o gancho com a fala da Joana, a gente precisa muito se debruçar sobre a nossa história do Brasil para entender as divisões internas que reproduzem. Felipe tem razão, essa divisão, né, colonial. É isso, né? Você vê um Monteiro Lobato, que o Abdias Nascimento narra, dizendo que o problema do Brasil é o negro e que a gente precisa trazer muito europeu, e esperando que São Paulo resolva o problema, que é o problema da raça negra, que é o sangue negro na mistura brasileira, que vai dar a pigmentocracia no Brasil. Então, quando a gente fala o Brasil é múltiplo, é um Brasil multirracial, presta atenção, gente. O que a gente está falando não é valorizando a multirracialidade, a gente está falando do embranquecimento. Não é valorizar as raízes afro-ameríndias brasileiras. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a noção de mestiçagem, porque a gente não pode esquecer a tradição eugenista das nossas elites. E aí, quando você vê reproduzido no diálogo nacional essa questão sul-nordeste, o que está por baixo é a herança colonial. É o fato do nordestino, do nortista ter mais sangue negro e mais sangue indígena, quando o sul, o sudeste foi embranquecendo por conta das ondas migratórias favorecidas pelo Estado republicano. Ainda assim com muito apagamento, né, Suzana? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente negra, né? O Rio de Janeiro é muito o interior de São Paulo tem vários quilombos reconhecidos, né? Terras, se não foram ainda homologadas, em processo de homologação. Então, assim, até esse discurso é um apagamento, né? E como o discurso xenofóbico, ele reproduz também um discurso racista, né? Muito interligado, tudo, né? E a nossa xenofobia não é contra o europeu, né? É contra nós mesmos, né? É isso. A gente é muito cordial com o que vem de fora nos colonizar, né? Mas e cadê a cordialidade aqui dentro? Se a gente tem uma capitão do mato, polícia batendo, né? Até hoje na nossa população. Então, a violência está aí, né? O tempo inteiro, marcando história, né? Você até tinha falado, né, Joana, antes também sobre como trazer isso para o tema da educação, né? Assim, você está trabalhando diretamente também no ensino médio, né? Assim, essa experiência do Pedro II parece super interessante. Queria ouvir um pouquinho mais sobre como a gente pode, digamos assim, educar para a descolonialidade, né? Digamos assim, trazer esse tema que atravessa, como Suzana lembrou, né? Desde a escola, quando a gente entra na escola, há ali uma reprodução de um... E evidentemente que a gente está falando aqui, enfim, quando a gente traz para uma reflexão sociológica, filosófica, isso fica, claro, mais patente, né? E isso vai chegar na universidade, né? E, enfim, vai chegar na pós-graduação. Acho que é uma forma de episteme, né? Que atravessa a nossa formação, né? Eu cheguei recentemente no Ártico, eu estava falando de Davi Copenaua lá no Ártico, na cidade de Tromsø, e eu dizia para o pessoal lá, disse, olha, o meu currículo, ele é muito mais parecido com vocês, entendeu? Do que uma proximidade que eu tenho com Davi Copenaua. Então, a gente somos conterrâneos, né? Somos contemporâneos, isso já é um conceito complexo, né? Porque que temporalidade é essa que a gente está compartilhando? Porque, no fundo, eu acho que tem uma dimensão muito excludente também dessas temporalidades. Mas é claro que a minha formação assim, é muito mais próxima do que qualquer currículo de qualquer universidade europeia, até mesmo lá no norte, no Ártico, lá na Noruega. Então,
como é que a gente faz para superar isso, né? Educar para e mudar, de fato, né? Esses outros saberes, né? Sem dúvida, né, a escola começa a ser esse primeiro espaço de violência, né? Se muitas vezes, enfim, uma família de maioria não branca, né, ainda tem um momento ali do acolhimento, do apoio mútuo, quando chega na escola isso se escancara, né? A Bell Hooks fala um pouco disso, né, das escolas multiculturais, né, como é que esse multiculturalismo acaba predominando uma cultura, né, de origem europeia, colonial, branca e apagando as demais, né? Eu penso que é um tensionamento, uma luta diária, porque muitas vezes tem um currículo mínimo, né? Nós, no Pedro II, em 2017, tivemos esse desafio de refazer o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico da Escola. É um colégio de 184 anos, que foi criado, né, na época da regência, por isso esse nome, né, esse título, com o objetivo de ser o primeiro esboço de escola pública no Brasil. Mas veja, como é que ela surge? Uma escola apenas para homens, apenas para brancos, né, e muitas vezes você tinha que ver se dava para botar o seu filho ali. Então, praticamente para a elite, né? Vamos formar a elite com dinheiro público. E é isso que acontece até hoje nas universidades, né? Que até então foram, principalmente, né, não fossem aí esses últimos 10 anos da lei de cotas, né, com uma outra abertura, né, de quem vem da escola pública, etc., cotas raciais, enfim, a gente manteria uma universidade absolutamente branca, né? Então, é muito importante que a escola não seja esse espaço da exclusão. E enquanto a gente não enfrentar esse fascismo dentro das instituições públicas, porque a gente está alimentando os fascismos dentro da instituição pública, se a gente não os enfrenta, né? Tem acontecido situações narradas em algumas escolas de a pessoa faz a chamada, uma saudação nazista, né? Um desenho de suástica assim, no canto do quadro, quando o professor entra na sala de aula, né? Mas violência é quando um aluno soca a cara do outro, né? Isso também é violência, né? O Zizek já fala, são muitos planos de violência, né? E se a gente não faz nada, por exemplo, com essa violência, né, de louvar símbolos nazifascistas, né, a gente está nutrindo isso, alimentando isso dentro da própria escola e excluindo aquele que sabe que é excluído por aquele símbolo, né? Aquele que vê naquele símbolo um perigo, né? A gente recentemente aí viu casos de crianças entrando na escola, atirando na escola no Brasil, que não tinha muito relato disso, né? Uma prática mais comum lá nos Estados Unidos, atirando com a arminha do pai, né? Que comprou, sei lá, supostamente para caça, né? E aí entra um dia atirando na escola. O que é isso? A gente vai continuar deixando isso acontecer, né? Cada vez mais, eu penso que se a gente não toma uma atitude em relação a isso, a gente continua excluindo da escola, né? Quem se sente oprimido por isso, que se não né, numa atitude, vou sair, não estou aguentando, né, começa a faltar, não vai, né, se sente fracassado, né, enfim, acaba sendo excluído, repete de ano, evasão escolar, enfim. E a gente tem que fazer alguma coisa, porque inclusive é dinheiro público, é dinheiro nosso. E nas universidades também a mesma coisa, né? Muitas vezes, como você falou do seu currículo, a gente tem que terminar o doutorado para se emancipar. E aí agora, então, eu vou estudar o que eu acredito, o que eu penso que é potente. Mas veja quantos anos se passaram isso. Sei lá, 12 de escola, mais 4 de graduação, mais 2 de mestrado, 4 de doutorado. Isso se você não teve que trabalhar, né? Enfim. E muitas vezes é isso. Se você pega assim, tem 4 bolsas, ela é totalmente meritocrática, quem vai entrar em primeiro, segundo, em terceiro e quarto lugar? Quem tem casa, comida, roupa lavada, está só estudando, não tem filhos, não tem casa para cuidar, não tem que trabalhar, né? Então, assim, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é a única que eu conheço do Rio de Janeiro, né? Enfim, que faz esse mapeamento. Você mora a que distância da universidade, né? O quanto você tem que gastar para se deslocar para chegar na universidade, né? Qual é a sua renda familiar? E você cruza esses elementos, né? Tudo bem, você foi excelente, passou em primeiro lugar, muito provavelmente você vai conseguir a sua bolsa. Mas por que você não vai cruzar esses outros elementos e dar uma bolsa a quem precisa da bolsa para se manter na universidade, para se formar, para obter aquele título e muitas vezes transformar a história da sua própria família, que você foi a primeira
a fazer uma graduação, né? Primeira mulher a entrar na faculdade, né? A primeira a concluir o ensino médio, né? Tenho alunos assim, felizes de que são a família inteira comemorando ali na formatura, porque é o primeiro que se forma no ensino médio. Então é muito importante a gente brigar internamente para isso. Só complementando, essa noção de meritocracia, ela é talvez o núcleo da nossa subalternização. Porque, veja, somos um país com enorme desigualdade social. Isso aí tem que ser um fato assim, de primeira mão. O que isso implica, como isso vai incidir na próprio processo educacional? Isso a gente não pode deixar isso assim, não. A pessoa entra na escola, está aí, pronto, tem a escola, tem a merenda, tem a professora, aprenda, o resto é com você. Cara, você está falando do quê? Da Finlândia? Você está falando da Noruega, que as pessoas vão para a escola sozinha? Está falando de uma cidade como Rio de Janeiro, com a violência urbana enorme, que muitas escolas ficam dentro de comunidades, tem o trauma da guerra civil, né? Guerra que são as favelas. E aí, assim, não dá para colocar a escola como se ela fosse um lugar assim, já pré-moldado, e entre e aprenda. Eu acho que talvez nós precisamos adaptar, entender que tem fatores socioeconômicos que precisam ser corrigidos. E você não vai corrigir assim de uma hora para outra. Você tem que dar as condições para que os alunos, filhos da classe trabalhadora, filhos muito de situações de família disfuncionais, com dificuldade de aprendizagem, porque não tem um apoio familiar. Todos, eles não são minoria, gente. Isso aí é uma grande maioria. Porque aí você vai fazendo aquela peneira, né? A criança não vai conseguindo avançar, chega no ensino médio, tem dificuldade de concluir, quando conclui, não passa para a universidade. Aí a gente acha que é meritocracia. Não tem nada de meritocracia. É uma sociedade excludente. Perfeito. A gente está chegando ao final. Queria só uma última questão, assim, mas mais como spoiler para a gente continuar esse papo aqui. Você falou da filosofia brasileira, que muitas vezes, historicamente, reproduzia, né, algo de fora. O que seria, então, uma filosofia brasileira, de fato, descolonial? Como spoiler, assim, rapidinho. Buscar essas referências, né? Buscar as referências indígenas, né? Buscar as referências afrodiaspóricas, né? Abrir os poros da filosofia para dialogar com outras áreas também, né? Porque cada vez mais essas gavetinhas nos encarceram, né? Então, isso é antropologia, isso é sociologia, isso é filosofia, isso é arte, isso é educação, né? Eu trabalho com ensino de filosofia, a área marginal do marginal dentro da filosofia, né? Então, a gente fazer essa mescla, né? E ousar um pouco mais. Não ficar fazendo o mesmo, esperando aplausos, né? Chancelas que vêm de fora, né? Nova missão artística francesa, ou sei lá o quê, né? A primeira coisa é ver que nós temos aí, isso que a Joana falou é muito importante, né? Nós temos aí no campo da antropologia, da sociologia, em outras áreas do campo do saber da humanidades, filósofos também, pensadores também, né? Não dá para colocar a filosofia nesse referencial teórico eurocentrado, anglófono, que a filosofia ela tem uma matriz, né? uma raiz. Eu acho que é isso. A gente tem que começar a pensar mais interdisciplinarmente, como uma primeira etapa, pensar metodologicamente que as epistemologias elas não são mais com referencial não situado, porque a gente tem que começar a pensar que o pensamento filosófico ele precisa ser contextualizado, historicizado, situado, às vezes até desde uma visão mais pessoal mesmo, entendeu? E não olhar assim com nojo quando a pessoa coloca, não, porque minha vida, porque eu fiz isso, que aconteceu isso comigo, essa é a minha experiência, o meu relato. Não achar que isso não é filosofia, porque a gente tende a reproduzir um modelo epistemológico nortocêntrico que diz, não, o pensamento filosófico é impessoal, é neutro, é objetivo, e aí a gente começa
a ter dificuldades com esse projeto que, na verdade, é de um sujeito ocidental, né? Maravilha. Muito obrigado, Suzana, Joana, adorei a conversa. Obrigada, Felipe, pelo convite. Obrigada. São questões aí para a gente continuar refletindo temas tão importantes. Né? Espero que esse podcast provoque a comunidade filosófica a usar mais, ser mais original. Maravilha.